Olá, eu me chamo Dilton Góes e faço parte da Pastoral Familiar no setor de formação. Nós somos uma equipe, né? São mais 12 pessoas que comigo organizamos toda a atividade de formação em nossa paróquia, a Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha, Vitória, Espírito Santo. Nós vamos abordar a terceira parte do treinamento, para você que não pôde estar conosco na formação que aconteceu dia 21. Mas você pode se atualizar vendo esses vídeos, participando conosco. Vamos lá? Vamos orar a Deus, pedindo a Deus então que nos dê, pela assistência do Espírito Santo, toda a graça de poder servir ao Senhor através da pastoral familiar, compreendendo e entendendo o meu chamado diante da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos refletir juntos como é a organização da pastoral familiar. Então, de que jeito a pastoral familiar se organiza enquanto pastoral? Para que aconteça tudo de forma organizada, foi instituída uma estrutura organizacional da pastoral familiar formada da seguinte forma. Existe um núcleo de decisão. São formado por 5, 6 casais, né, ou 5, 6 agentes que formam o núcleo de decisão. O núcleo de decisão é formado por um representante de cada setor de serviço. Então nós temos o setor de serviço do pré-matrimônio, o setor do pós, o setor de casas especiais e o setor de formação. Então só aí nós temos 5 componentes, mais o casal ou agente coordenador da pastoral familiar. Então, quando é formado por casais, nós temos no mínimo 10 pessoas. Quando é agente, 5 pessoas. Bom, o núcleo de decisão já fala por que é o nome. Porque ele tem que decidir. É esse núcleo que se reúne com o padre semanalmente ou com o assessor eclesial, né, semanalmente. Pode ser presencial ou pode ser via link para discutir os assuntos de ordem ordinária, né, que vai acontecer. O que o núcleo discute com o padre? Cumprimento das agendas semanais, mensais e anual. Então, o que vai acontecer essa semana, o que vai acontecer o mês que vem e o que vai acontecer e já está programado para o ano. Então, o núcleo recebe essa mensagem do padre, do assessor, e ele distribui para cada setor de serviço. Ouvir e cumprir as demandas paroquiais. Então, as demandas podem surgir ou do padre ou do assessor eclesial, que no nosso caso é o diácono Miguel, ou pode surgir do CPP, por exemplo, pode surgir de uma visita de surpresa não programada do bispo à nossa paróquia. Então pode surgir de diversas formas que possam acontecer, mas elas vão surgir a igreja falando para o núcleo. Está vendo? Fala para o núcleo, não fala para a pastoral toda, fala para o núcleo. E o núcleo que vai filtrar aquilo e vai dirigir para o setor responsável a atividade que lhe foi compreendida. Outra coisa que o núcleo vai tratar é o apoio aos setores de serviço, pré, pós e casas especiais. Então, o núcleo, quando ele passa uma demanda para o pré, para o pós-matrimônio, ou mesmo para o setor de casas especiais, ele também tem a responsabilidade de dar todo apoio. Não é lançar uma demanda lá e deixar por lá para o setor e acabou, não. O núcleo se reúne com o padre, se reúne com o assessor eclesial, depois demanda a atividade para cada setor e acompanha e dá apoio. E, por último, também, o núcleo ele é responsável pela manutenção da formação dos agentes de pastoral. É o núcleo que vai demandar isso aí para o setor de formação. Então, o núcleo está percebendo que está precisando de uma formação sobre Bíblia. Então, o setor de formação
vai procurar fazer formações especificamente sobre Bíblia, sobre o documento específico da igreja, né? Então, a igreja sempre emite alguns documentos, vai criar-se salas de formação e de estudo, conforme a necessidade que o núcleo vai dando. Então, nós compreendemos agora o que faz um núcleo de decisão. Vamos compreender, junto agora, o que faz o setor de formação, o setor de pré-matrimonial, o setor matrimonial, de pós-matrimonial e o setor de casos especiais. O setor de formação tem a responsabilidade de promover a formação para os agentes de pastoral, conforme as diretrizes paroquial, diocesana e da igreja. Aí nós estamos compreendendo tanto a CNBB como aquelas demandas que surgem da igreja de Roma, do Papa, né? Que às vezes também surge demanda diretas. Então o setor de formação tem a responsabilidade de promover a formação dos agentes de pastoral. Para que possamos compreender essa demanda de pastoral, nós vamos entender agora o seguinte: mesmo as demandas que surgem aqui conforme o Diretório para a Pastoral Familiar, que é o documento 79, ele fala aqui no seu capítulo 42, a pastoral familiar seja formadora de agentes com conhecimento científico e teológico para assumir o compromisso de orientar as famílias sobre os seus princípios éticos e espirituais. Então, o principal motivo de uma pastoral familiar numa paróquia é formar agentes. A pastoral, o núcleo, ele tem que se preocupar com a formação dos agentes, né? Não entregar isso só à demanda do padre, do assessor eclesial, mas que possa, então, nós, leigos, nos organizarmos e o principal, como objetivo principal, que sejam formados agentes de pastoral, com conhecimento científico. Aquela slide que eu usei, né? Crença, verdade, depois conhecimento. Então nós temos que gerar conhecimentos de fé dentro da igreja, com agentes preparados para servir a família na nossa paróquia, para assumir o compromisso e orientar as famílias sobre os seus princípios éticos e espirituais. Então está aqui o que pede o diretório, né, documento 79, aqui da CNBB, para que possamos compreender aqui como que funciona a formação, né, o setor de formação na nossa paróquia. Então está aqui o setor de formação. Então, agora o setor pré-matrimonial. O setor pré-matrimonial, ela é responsável por encontros para a família, voltado para os jovens, voltada para todas as pessoas que se encontram em estado de discernimento vocacional. Porque casamento é uma vocação. Então, se a pessoa tem aquela vocação ao matrimônio, ela pertence ao setor pré-matrimonial, encontros de preparação para a vida matrimonial. Então, ele vai fazer encontro de namorados, encontro de noivos, preparação para noivos, vai encontros para futuro sogro, futura sogra. Então, para que a pessoa possa compreender o que é a realidade do casamento. Então, ela pode fazer encontros, programação familiar, dentro do que manda a Santa Mãe Igreja, uma porção de atividades que pode ser feita no setor pré-matrimonial, encontros de preparação para a vida matrimonial. Então, tem que acompanhar a criança, o jovem, nas suas diversas vocações para preparar esse menino, esse rapaz, né, ou então este jovem, aquela jovem, para a realidade do sacramento do matrimônio. É um setor muito importante dentro da igreja e que, se ele atuar direitinho, nós vamos ter casamentos, santos casamentos, né? Com a pessoa indo para o altar baseado no conhecimento, com a fé constituída no conhecimento. Depois, o setor pós-matrimonial. O setor pós-matrimonial tem a responsabilidade de promover a formação continuada dos cônjuges
e da família. Então, esse setor, o setor pós-matrimonial, ele fica responsável por acompanhar a família, dando à família toda a segurança, administração das crises, acompanhar, ter um setor do pós-matrimonial capaz de absorver e acolher a família em crise. O setor pós-matrimonial também vai fazer os encontros de recém-casado, acompanhar os recém-casados, né? Atividades para aqueles casais recém-casados até 1 ano, aqueles que fazem 5 anos, 10 anos, aqueles casais que já estão há muito tempo na igreja, muito tempo de casado, né? Participar junto com a igreja desses momentos e também das dificuldades, fazendo momentos específicos, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família. Então, compreendendo que também a viúva faz parte dentro dessa realidade, também um pouco para casos especiais, né? Mas também pode ser tratado dentro do setor pós-matrimonial. Então, administrando a família. Por exemplo, um encontro para bênção financeira. Né? Toda família que está ali passando por uma crise e tudo, pode também recorrer, através da pastoral familiar, setor pós-matrimonial, para um momento de oração, intercessão, para que Deus ajude na administração financeira. Então, tem uma série de atividades. Mas, se a gente for definir conforme manda o documento 79, o setor pós-matrimonial é responsável por promover a formação continuada dos cônjuges e na família. Setor de casos especiais. Esse setor ele se ocupa em orientar os casais e famílias que se encontram em situações especiais. Nova união, né? Famílias monoparentais, só tem a mulher tomando conta dos filhos, ou o homem, né, que toma conta dos filhos, não tem a presença do casal. Às vezes é a vovó que está administrando aquela família, o vovô. Então, situações de famílias em crise, com problema de alcoolismo, problema de droga, e a realidade dos tempos de hoje, que são as uniões homoafetivas. Então, todos esses casos vão ter que ser tratados pelo setor de casos especiais, né? Então, também uma parte da igreja, uma parte da pastoral familiar, que será muito demandada. Para que tudo isso funcione direitinho, foi dividido por orientação da CNBB, né? Essa atividade em caixinhas, né? Em setores. Então, nós temos o núcleo paroquial, né, que o setor de formação participa também. Depois, um setor pré-matrimonial, que tem uma pessoa, um casal coordenador, que vai convidar para a sua equipe várias pessoas para coordenar: secretaria, infraestrutura, comunicação, liturgia e ligação de apoio. Assim como o núcleo se reúne periodicamente, né, para tratar de assuntos, o setor pré-matrimonial, por exemplo, vai fazer as suas reuniões também, ou quinzenal, ou mensal, conforme demanda. E quem que vai fazer parte desse conjunto? Pelo menos umas 12 pessoas, né? Aqui imaginando que secretaria vai ter que ter pelo menos 2 pessoas. Infraestrutura, também no mínimo 2. Comunicação, liturgia, ligação e apoio. Então, assim, essa estrutura que compõe o setor de serviço se repete para os demais setores da pastoral familiar. Então, nós temos uma pastoral familiar que vai englobar pelo menos aí uns 60 a 80 agentes de pastoral, mas cada um na sua gaveta. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o entendimento de pastoral familiar era uma gavetona, onde fazia uma reunião uma vez por mês, todo mundo ia para aquela gaveta e ficava ali, né? O casal coordenador passava as demandas uma vez por mês e distribuía aquilo para quem vai na reunião. Então, se a pastoral tem 60 pessoas, e vamos supor que
e vá 30 pessoas. Essas 30 pessoas são demandadas, mas todo mundo numa gaveta, sem ninguém ser responsável por nada, né? Para uma demanda. Vamos falar café da manhã do Dia dos Pais. Então, se a gente der a sorte de alguém levantar um dedo e aceitar fazer o café e toda a estrutura, tá bom. Ou uma demanda qualquer do tapete de Corpus Christi, ou da festa junina, ou a preparação do encontro de de recém-casados, né? Ou encontro de noivos. Se alguém levantar a mão e participar, graças a Deus. Não, então nós queremos sair dessa casualidade dos encontros e colocar uma estrutura mais formatada. Tirar todo mundo dessa gaveta única e dar a todo mundo uma gavetinha. Como? A nova estrutura, ela sugere isso. Ó. Então, o núcleo só se reúne aqueles 5 casais com o padre. Não vai fazer a reunião com 30, 60 pessoas com o padre. Então, é o padre, o assessor eclesial, mais 5 pessoas. 5, 6 pessoas, né? Ou se for 5 casais, no máximo 10, que vai pegar a demanda do padre. Esse núcleo é que vai demandar para os setores as atividades. Então, o que cada setor vai fazer, ele tem que aguardar a demanda que vem do núcleo. É o núcleo que demanda o que vocês vão fazer. O coordenador do setor pré-matrimonial não pode fazer as coisas da cabeça dele. Não. É de acordo com a demanda que o núcleo passar para você. Ó, setor pré-matrimonial, nós esperamos que você, no próximo mês, você faça isto e aquilo. Vai haver esse fluxo de demanda que é o núcleo que vai passar para vocês. Da mesma forma, o núcleo vai passar, ó, setor de pós-matrimonial, ó, coordenador fulano e beltrano. Nós estamos passando para você esta e esta e esta demanda. O que os coordenadores vão fazer? Demandar a sua equipe, né? Quem é responsável pela secretaria, infraestrutura, comunicação, liturgia e ligação e apoio da sua equipe, para estruturar aquela demanda em resposta àquilo que o núcleo lhe passou. E compete ao núcleo ficar acompanhando, reportando para o padre como é que anda a situação, como é que anda a atividade que foi assumida perante a igreja. Então, desta forma, fica mais fácil, né? Todo mundo tem a sua gavetinha, todo mundo tem que responder por aquela gaveta. Não é agora uma reunião com 30, 60 pessoas e que ninguém responde por nada. Né? Aí fica sempre os mesmos, fazendo sempre, todo ano, as mesmas coisas. Né? E sempre aos 45 minutos do segundo tempo. E é uma angústia muito grande. É disso que nós queremos sair e entrar para essa nova realidade. Agora, eu quero dividir com vocês esse um pouquinho de minutos finais para entender o que faz o agente que está a secretaria faz o quê? A infraestrutura, né, nos setores de serviço faz o quê? Comunicação, liturgia. Então nós vamos agora detalhar o que faz cada função dessa dentro da estrutura da pastoral familiar. Você que pertence à secretaria, você que tem esse chamado, por exemplo, eu quero ser secretaria, mas meu chamado é para casos especiais. Então, dentro do setor casos especiais, eu vou assumir a secretaria. O que faz a secretaria? Faz as atas da reunião, controla o caixa quando tiver dinheiro, né? Que às vezes precisa doações, dinheiro para fazer o encontro. Então é a secretaria que controla esse caixa. Controle de fichas, inscrições para retiros, encontros, apoio, né? Lá no momento, no dia do encontro, tem que ter essa linha da secretaria, que vai dar o apoio, levando computador, impressora, para o que for necessário, infraestrutura, né, de secretaria. E também a secretaria é que faz aquelas requisições, solicitações. Vamos supor que para o encontro é necessário fazer uma requisição em nome da igreja, para que o padre assina para ir no supermercado pegar uma doação. Isso acontece muito na festa junina, nas festas das nações. Quem é responsável por isso dentro do setor
de casos especiais, pré-matrimonial e pós-matrimonial. Aquela pessoa ou aquelas pessoas que trabalham na secretaria. Vejam que é bem dinâmico. Agora, o fato de eu estar na secretaria de um setor me impede de trabalhar em outra coisa? Não. Você pode ser um pregador, você pode também estar na infraestrutura, comunicação, liturgia, mas aquilo que você vai responder, aquilo que a igreja vai demandar para você e confiar, aquilo que você tem que dar a resposta à igreja, são as atividades de secretaria. Você pode, embora nós estamos dividindo as atividades em gavetinha, mas a pastoral familiar é uma coisa só. Na sua prática é uma coisa só. Só não é uma coisa só em nível de divisão de responsabilidade. Agora, tem alguém dentro do setor, né, que foi demandado, que toma conta da secretaria. É isso que eu quero que vocês entendam. Da mesma forma, as pessoas que vão tomar conta da infraestrutura. Infraestrutura sugere aí uma equipe de pelo menos umas 3, 4 pessoas que vão tomar conta de recursos para os encontros. Né? Nesse caso aqui, eu vou até dar um exemplo. Nós já tivemos casos em que nós chegamos numa escola para fazer um retiro e não tinha energia elétrica. Só tinha uma lâmpada funcionando, as outras não funcionavam. As tomadas, nenhuma estavam funcionando. O banheiro da escola não tinha nenhum banheiro com funcionamento pleno. Então, a equipe de infraestrutura teve que fazer tudo, desde reparação elétrica, desde reparação hidráulica, para que o encontro pudesse acontecer. Então, a equipe de infraestrutura assumiu com a escola, assumiu, né, de fazer esses reparos em agradecimento pela doação do espaço. Aí nós fizemos todas as atividades de reparo, o encontro aconteceu da melhor forma possível e todo mundo saiu feliz. Agora, é possível realizar isso porque tinha alguém na nossa estrutura que era responsável por essa atividade. Quando não se tem dono, todo mundo é dono do cachorro. Todo mundo é dono do cachorro. O cachorro vai morrer de fome. Não tem, porque o outro espera que o outro faça e ninguém faz. Mas quando tem um dono específico, a coisa funciona muito bem, muito legal. Outro exemplo são as baleias. Como não tem dono, é um bem popular, né? Quase chegou à extinção. Mas ao contrário do gado, do boi, da vaca, que normalmente tem um proprietário, tem um dono, tem um investidor. Então, nós nunca ouvimos falar que está entrando em extinção a vaca, o boi, né? Ao contrário, é um negócio que sempre prospera. Por quê? Tem um dono particular. É isso que eu quero dizer a vocês. Quando a pasta tem um dono, alguém responsável pela infraestrutura, no seu setor de serviço, seja ele pré, pós ou setor de casos especiais, então o coordenador fica tranquilo que aquela equipe vai demandar aquela atividade. Da mesma forma, o setor de comunicação. Dentro da cada setor, tem uma equipe que é responsável pela comunicação. Vai desenvolver site, vai coordenar redes sociais, vai fazer arte, né? A arte do encontro, cartazes, o convite, vai fazer toda a divulgação de texto, vai entrar com a PASCOM, com toda a parte organizada da comunidade para divulgação nas missas, na página, site da igreja, vai ficar responsável pela propaganda e publicidade. No caso aqui do nosso encontro, quem fez as gravações, quem preparou tudo, né, gravação, quem ficou controlando o data show, o computador lá, é todo o pessoal da comunicação, é o pessoal da TI, né, e também de comunicação de cada setor. Então, o setor de comunicação é um setor que demanda aí 3, 4 pessoas, porque tem uma riqueza de infinidade de atividades que tem que ser realizada para o setor, no apoio. Então, cada setor tem esse apoio. Nós já entendemos o que fez a secretaria, o que faz a infraestrutura e comunicação. Agora, vamos para a outra parte também do setor, que é a liturgia. Então, deve ser coordenada também por no mínimo 2 pessoas, que vai fazer toda a parte de intercessão e oração.
adoração ao Santíssimo Sacramento. É essa equipe que vai preparar os paramentos para a missa, para a cerimônia de adoração. Então tem que ser escolhido pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, que já foi ministro extraordinário da Eucaristia ou que são ministros atuais extraordinários da Eucaristia, para que possa dar o suporte ao seu setor de tudo aquilo que você precisa. Então, esse setor é muito importante, porque é ele que vai se preocupar pelo jejum, pela adoração, pela intercessão. A função desta equipe é interceder para que o setor que ela faz parte possa prosperar, né? Então, também vai fazer a ligação com a equipe de liturgia, né? Para que nas missas sejam dados avisos. É ela que vai fazer essa interligação. E, por último, o casal ou o coordenador que faz a ligação-apoio. Esse casal de ligação-apoio é aquele casal que faz a ligação do setor com a família. Vamos supor que o setor de casas especiais está fazendo um encontro para Nova União. E foi demandada uma lista, o padre demandou uma lista de casais que, através do núcleo, né, que vai demandar o setor de casas especiais para fazer o convite remoto, pegar o telefone, chamar, convidar, né? Quem que vai fazer isso? A equipe que é responsável pela equipe de ligação e apoio. Esta equipe vai pegar o telefone, vai entrar no WhatsApp, marcar a visita para que o casal seja convidado para participar do encontro e tudo mais. Lógico, agora, quem vai nesta visita? É alguém da ligação e apoio? Não, é alguém que o coordenador do setor demandar, né? Ele só marcou a visita. Agora ele vai comunicar ao coordenador. Então, nós temos esse setor, essa coordenação de ligação e apoio, uma demanda muito grande, uma expectativa muito grande, porque é esta equipe que vai fazer todo acolhimento. Vamos supor que o setor pós-matrimonial esteja fazendo lá uma cerimônia específica para casais com até 10 anos de casado. E resolveram fazer na missa, em todas as missas de final de semana, ou numa missa específica, uma acolhida para os casais de até 10 anos de casado. Então a secretaria preparou as lembrancinhas, a infraestrutura também já preparou toda a estrutura, separou banco, separou tudo. A comunicação fez as lembrancinhas, né? Ela que executou toda a arte, tudo. A secretaria preparou tudo que tinha que preparar. A equipe de liturgia também já reuniu com a equipe de liturgia. O padre já sabe que vai fazer um comentário mais específico voltado para os casais com até 10 anos de casado. E a equipe de ligação e apoio vai ficar lá na porta, junto com a equipe de acolhida, com a camisa da pastoral familiar, acolhendo esses casais que foram convidados previamente ou que serão acolhidos, né? Ou para interrogar, tem mais de 10 anos de casado? Senta ali, tem mais de 10 anos. Então, tudo dividido. Então, quem está tomando conta dessa gavetinha, ligação e apoio, tem um serviço importantíssimo para que a ação da pastoral familiar possa acontecer. É cada um literalmente no seu quadrado, mas dando conta que a pastoral familiar é uma coisa só. Então não tem várias pastorais familiares, né? Porque nós temos uma pastoral familiar muito bem dividida em suas atividades para que tudo dê certo segundo a vontade de Deus. Então, queridos irmãos, assim funciona então a estrutura da pastoral familiar, essa nova estrutura, né? Sempre, que eu volto a dizer, apoiado no que manda a Santa Mãe Igreja, apoiado também na Palavra de Deus e também aqui estaria junto comigo aqui o Catecismo da Igreja Católica, que representando aí as 3 colunas, né? A Santa Tradição, a própria Escritura e também o Magistério da Igreja. Então, dentro dessa visão de ser igreja, assim foi construído o nosso momento. Eu vou deixar com vocês alguns flashes de como foi o encontro, né? Deixando aqui as minhas despedidas
e uns flashzinhos de como foi o encontro, alguma coisa assim, para que você possa entrar também no clima desse encontro, que aconteceu dia 21 de outubro, e espero você nos nossos próximos encontros. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, e que o Senhor proteja, guiando você e sua família para alcançar a paz e a justiça. É o que desejamos da parte da Pastoral Familiar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.